Salmo de número 95, verso 6. Vinde e adoremos, prostemo-nos e ajoelhemos diante do Senhor que nos fez. O Salmo 95 é um convite à prestação de serviço a Deus, louvores e adoração. Alguém disse o seguinte, que a prestação de serviço a Deus em si mesmo não é adoração, mas expressa adoração. Exemplo do louvor que nós proferimos na congregação, ofertas e dízimos, são expressões de adoração. O amor ao próximo, amor a Deus, sobretudo. Agora, a maior expressão de adoração implica em sacrifício. E o maior sacrifício que nós podemos oferecer a Deus é viver uma vida de autorrenúncia. Lucas 9, 23. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, a cada dia, e tome a sua cruz e siga-me. É o sacrifício que vai expressar uma adoração perfeita a Deus, e de forma contínua, permanente, porque a adoração também é um estado permanente. Por isso que Jesus, lá no capítulo 4, versículo 24, 23, 24, do Evangelho conforme João, ele vai deixar claro para a mulher samaritana que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o Pai procura os tais para que o adorem. Não depende de lugar, não depende de região geográfica, não depende de horário, é o tempo todo. Vida de renúncia. Esse é o grande desafio, negar a si mesmo. Que, aliás, alguém disse o seguinte, que nós somos do tamanho da nossa renúncia. Se a pessoa se diz uma adoradora, mas a adoração não está envolvida por uma prestação de serviço sincero a Deus, reconhecendo esse Deus soberano, esse Deus criador, esse Deus que vai além da nossa imaginação em bondade, em misericórdia, em suprimento, independente das circunstâncias. Essa adoração não corresponde à realidade bíblica, porque adoração sem serviço são emoções estéreis, e serviço sem adoração trata-se de ativismo vazio. Nós temos que unir as duas coisas, porque a raiz de adoração é a mesma de serviço. Por isso, certa feita, Jesus declarou para o diabo: adorarás só ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Estão muito próximas as expressões adoração e serviço. No capítulo 7, versículo 7 de Atos dos Apóstolos, há uma expressão adoração, e dependendo da versão, serviço. Muito bem. Então, nós somos convidados a adorar a Deus. E nós adoramos independente das circunstâncias, de forma permanente, negando a nós mesmos, porque a adoração, em suma, implica em sacrifício. A primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia é fazendo referência ao Abraão sacrificando o filho dele. O Abraão não subiu ao monte para adorar, no mesmo sentido que hoje nós vamos à igreja para cantar, para dizimar, para ofertar, para ouvir a palavra. Ele subiu ao monte para sacrificar o seu filho. Essa é a maior expressão de adoração, sacrifício. E o sacrifício começa pela autorrenúncia e permanece nessa
nesse estado de negar a si mesmo, de forma permanente. Tá certo? O Jó, por exemplo, perdeu tudo. Depois que perdeu tudo, ele se prostrou e adorou a Deus, dizendo: nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei. Tá certo? O Senhor Deus deu, continua, e o Senhor Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele adorou. Então não importa a circunstância, não importa se Deus está dando, se Deus está tomando, entre aspas. Importa que nós continuemos renunciando a nós mesmos, a cada dia. Vinde, e o vinde é uma ordem. Por isso que nem todo mundo adora, porque nem todo mundo atenta para a ordem de Deus. Porque não é servo, não é serva. Só os servos obedientes e as servas obedientes é que se submetem à ordem de Deus. Vinde é imperativo. Adoremos, prostremo-nos e ajoelhemos-nos diante do Senhor que nos fez. Valério Pontes.